quarta-feira passada aqui, estava estudando com os irmãos Salmo 95. Eu quero continuar, porque naquela ocasião não fui até o final do que já tinha preparado, e hoje eu estou preparando o estudo melhor para avançar um pouquinho mais, como realmente de fato, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós podemos suportar tudo, podemos vencer qualquer coisa. E o texto da semana passada era Salmo 95, versículo 6, que diz: ó, finde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Hoje eu quero ler o texto de Efésios capítulo 3, quando Paulo fala no verso 14 que ele dobrava os seus joelhos perante Deus o Pai. Então, a gente viu domingo da semana passada, né, que Daniel dobrava os joelhos e orava, e mesmo quando a lei foi contrária a ele, quando o rei fez aquele edito, por causa dos inimigos de Daniel, sem ele saber, e Daniel pôde enfrentar até o perigo daquele edito, porque ele estava se ajoelhando diante de Deus. E Paulo, como servo de Deus, pôde também vencer todas as lutas e as dificuldades que passou. E a gente lê aqui que ele dobrava os seus joelhos, né? Alguém que também se dedicava à oração. Efésios capítulo 3, Paulo está falando do seu ministério entre os gentios, falando que era prisioneiro, falando de como Deus lhe tinha chamado, lhe tinha feito ministro do Evangelho, diz no verso 7, com poder. E ele depois fala em seguida que ele era dos menores, fala da sua humildade. Então, no verso 13, ele diz em diante: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse último versículo 21, é um versículo que a gente deve lembrar de dizer para aqueles que dizem que servem a Jesus em casa, né? A Bíblia fala que é na igreja, como lá nos Salmos também fala, ele dá glória na congregação. Muito bem, então, ajoelhados diante de Deus, podemos resistir a qualquer coisa. Continuando, aquela frase de Louis Evans, né? O homem que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer outra coisa. Maravilha. Vamos pensar nessa semana sobre essa frase, sobre essa declaração, pensando em Daniel, como realmente ele foi vitorioso. Ele escolheu honrar a Deus, adorar a Deus, mesmo contra a lei. A lei dizia: ninguém deve orar a nenhum Deus durante 30 dias. E Daniel orou, por isso ele pôde resistir a todas as dificuldades que foram causadas por causa daquela lei. Eu falava semana passada também que o diabo quer justamente fazer o crente ficar de joelhos. Quando Jesus foi tentado lá no deserto: se de joelho me adorar, te darei tudo isso. Então, muita gente no mundo, infelizmente, não é como Daniel, que resiste,
que continua orando. Às vezes cede a tentação. Para alguns o diabo oferece o dinheiro, para outros ele oferece o luxo, a glória, o ser reconhecido, o status neste mundo, né? Até diz uma das músicas mais recentes: não quero ser, não preciso ser reconhecido por ninguém, né? A minha glória é conhecer a Deus, né? É servir a Deus. Mas para outros o diabo oferece outras coisas, né? Como corrupção, droga, adultério e várias coisas da injustiça que existem por aí. Por isso Jesus nos deu uma receita para vencer, é adorar somente a Deus. Adorar a Deus, essa ideia de estar prostrado, estar ajoelhado, reconhecendo Deus como Senhor e com o coração quebrantado, de fato, humilhando-se na presença dEle, nós podemos resistir a qualquer coisa. Isso é uma grande verdade. Davi conseguiu vencer grandes lutas e teve grandes vitórias. Quero falar um pouquinho hoje sobre Davi, porque ele também nos traz um ensinamento quando estava passando pelo luto daquela criancinha, primeiro filho que ele teve com Betseba, e diz o texto que Davi estava prostrado, estava orando, estava de joelho. Vamos ler aqui, 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 20 diz: Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou. Essa atitude aqui de Davi. Eu já passei por um luto, no caso da esposa, Cidinha, no caso do esposo. Luto assim, perto, é bem difícil, né? Os irmãos já passaram, eu passei por o pai, né? Por a mãe, mas por o esposo, né? A Cida também, né? Passou. O luto, quando é bem dentro do círculo familiar, o mais íntimo, bem difícil. É bem forte, é realmente muito, muito difícil. Algumas pessoas chegam a desistir da vida quando isso acontece. E o caso de Davi é uma coisa que eu gosto de lembrar, porque ele, quando soube que a criança estava morta, ele se levantou e foi adorar a Deus, ele foi se ajoelhar diante de Deus. Ele não ficou prostrado, não ficou lá chorando, se lamuriando, mas ele foi adorar o Senhor. Bom, nós sabemos que a circunstância da morte daquela criança era uma consequência do pecado dele, então isso trazia ainda mais culpa sobre ele, isso trazia mais peso, mais tristeza, mais remorso ainda, porque ele sabia que aquela criança estava morrendo por ele ter cometido um pecado diante do Senhor. E ele sofreu mais ou menos um ano por causa disso, né? O versículo 27 do capítulo 11, quando fala que Natan ia conversar com ele, era um ano que estava escondido aquele pecado. E Davi tinha se esquecido do que a palavra de Deus diz em Número 32, versículo 23, que o pecado há de achar você. Então, passou quase um ano, mas o pecado achou ele. Quando Natan foi e contou aquela historinha para ele, da ovelha, que o vizinho pegou lá e sacrificou, e Davi falou: esse homem tem que devolver 4 vezes mais. E Natan fala: esse homem é você. Não é aquele assim, esse cara sou eu, de uma coisa boa, de uma coisa apreciada, mas esse cara é você, que deve pagar essa restituição, ou que deve até morrer. Então, Davi conseguiu vitória, enfrentando essa grande crise que ele mesmo cavou na sua vida, e essas consequências que ele teve que colher também, né? Ele teve que colher várias consequências, mas por quê? Eu penso o seguinte: ele estava de joelho prostrado, ele não estava lá na cadeira do rei, lá no seu trono, mas constantemente, durante esse período de grandes consequências, ele entrava no templo e adorava o Senhor e se prostrava diante do Senhor. Então, essa é uma grande lição. Quando eu estava no meu luto, eu li muitas histórias e conheci alguns testemunhos, né? Como o nosso Rubem Alves aqui no Brasil, grande professor, escritor, presbiteriano. Depois que ele ficou viúvo, ele apostatou da fé, né? Abandonou a fé.
Já o C.S. Lewis, grande escritor americano, conhecido no mundo inteiro, depois que ele ficou viúvo, ele se aproximou mais de Deus. Uma atitude diferente, depende de cada coração. Davi, diante da crise, do luto, ele vai adorar a Deus. Ele não vai lá blasfemar, reclamar, né? Ele vai adorar, se prostrar diante do Senhor. Embora teria que restituir 4 vezes. Quando Davi fala para Natã que esse homem que teria matado a cordeira lá do seu vizinho deveria restituir 4 vezes, ele está falando da lei que está lá em Êxodo 22:1. Se alguém roubasse ou matasse a ovelha de alguém, teria que restituir 4 vezes. E é o que Zaqueu falou para Jesus, né? Se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Então, isso de fato aconteceu com Davi. Não só a criança morreu, primeira morte, Tamar é violentada, morre Amon, a segunda morte, capítulo 13, lá do verso 23 em diante. Absalão se revolta, morre Absalão, capítulo 18, lá de 14 a 15, e depois morre Adonias, 1 Reis, capítulo 2, versículo 25. 4 mortes na família, por causa da restituição. Essa é uma coisa que a gente, às vezes, não lembra, né? A gente precisa lembrar, todo pecado tem custo, e Davi pagou o custo, mas eu creio que ele pagou e ele suportou porque ele continuou adorando, mesmo com todas essas mortes, com todos esses lutos, todo esse sofrimento, ele nunca deixou de adorar, de se prostrar diante de Deus. Por isso a gente lê nos Salmos, e a gente lê, por exemplo, o Salmo 51, que é o salmo que ele fala da sua confissão, e como Deus restituiu ele. Então, mesmo no luto, mesmo numa grande consequência que tenhamos que passar, lembrar, eu não vou deixar de adorar o Senhor, vou continuar adorando o Senhor, vou continuar servindo ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então ele entrou no templo e adorou. Essa é a atitude que a gente deve lembrar. Qualquer coisa, mesmo seja de muita tristeza, de um peso terrível de tristeza, nunca nos esquecer de Deus, nunca deixar de adorar o Senhor, sempre com o coração quebrantado. Quando nós temos um coração quebrantado, estamos de joelho na presença do Senhor, nós podemos enfrentar qualquer luta e qualquer desafio e vencer. Essa que é a grande lição. Paulo estava passando por uma grande tribulação, essa prisão dele, todos os sofrimentos que ele estava passando por causa da causa do Evangelho, e ele diz para os crentes em Éfeso: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Eu não sei qual é a sua razão, mas nós temos razão para dobrar os joelhos. Sempre e constantemente teremos razões para dobrar os nossos joelhos. Então, vamos fazer isso. Porque no mundo nós sempre vamos enfrentar lutas e desafios, mas precisamos continuar caminhando na dependência de Deus. Precisamos caminhar um pouco mais adiante e nos ajoelhar. Quando Jesus foi até o Getsemane, Marcos diz que caminhou um pouco mais adiante e se prostrou. Nunca retroceder, nunca estagnar, vamos caminhar um pouco adiante, vamos ajoelhar, vamos prostrar. O Senhor está conosco, nós devemos nos animar, porque podemos vencer. E podemos alcançar, através da nossa vitória, um testemunho para demonstrar para outras pessoas, para comprovar para outras pessoas. E quando estamos ajoelhados diante de Deus, podemos resistir a qualquer coisa. Paulo deixou esse exemplo final na sua vida, e depois ele vai escreveu aos Filipenses, né? E um dia todo o joelho vai se dobrar. Só que alguns irão dobrar o joelho só para receber uma condenação eterna, né? Mas nós, os crentes, estamos dobrando o joelho agora, não só para nos submeter em humildade, em submissão, mas para adorar, continuar adorando o Senhor. Aconteça o que acontecer, né? Custe o que custar, venha o que vier, vamos continuar nos prostrando e nos ajoelhando na presença do nosso Senhor. Por isso hoje, culto e oração é um desses momentos que nós temos no meio da semana,
a gente tem aquele momento de orar, dobrar joelhos, como igreja, né? Como reunião, que somos do corpo de Cristo aqui, neste santo lugar. Deus nos abençoe. Possamos continuar sempre confiando no Senhor, sempre confessando ao Senhor, Senhor da nossa salvação, da nossa redenção, Senhor da nossa comunhão, da nossa santificação, até chegar à glorificação. Amém.